Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que uma vez eu parei para pensar um pouco sobre isso. Eu estava conversando com um amigo meu há um tempo e eu estava falando sobre Jesus, sobre Deus, sobre a Bíblia. E ele pegou e me falou assim: eu não acredito em Jesus, acredito em Deus. E aquilo ali eu parei um pouco para pensar, né? Que, nossa, o cara acredita em Deus, mas não acredita em Jesus, sendo que Jesus é Deus. E eu fiquei me questionando, nossa, quantas pessoas têm essa mesma visão de não saber da verdade. Quando a gente olha para a palavra bíblica, para a palavra de Deus, e toda a Bíblia a gente vê o trabalho de Deus sendo trino. Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. E a gente hoje, nesse mundo que a gente vive, a verdade ela é deturpada. Todo dia surgem algumas teorias, todo dia surge algo que vai contra a palavra de Deus, todo dia surge alguém, até mesmo religiosos, falando controvérsias da Bíblia, usando a Bíblia para causar benefícios para si próprio, distorcendo a palavra para benefício de si. Só que a verdade só existe uma, e essa verdade é plena, não tem como alterar ela. E a palavra de Deus é isso também. A palavra de Deus não tem como alterar, e se alterar tem seus danos, sabe? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente olha e percebe esse trabalho da Trindade de Deus, sendo que Deus é um só, dividido em três pessoas, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né? E quando você diz que acredita em Deus e não acredita no Filho, você está acreditando que tipo de Deus é esse que você está crendo, sabe? A gente tem mania de criar Deus, só que quando a gente cria Deus, a gente limita muito Deus. A gente limita porque a gente cria um Deus semelhante a gente em questão de matéria, sendo que Deus é ilimitado. Deus está sobre o tempo, está acima de tempo, Ele sabe todas as coisas. E quando Jesus veio ao mundo e se doou por mim, por você e todos nós, pecadores, que merece reconhecer isso, tem esse direito ainda de reconhecer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a gente se prende ao que os olhos vê, não tenta crer num que os olhos não vê, é meio sofrido pra gente, sabe? Que hoje a gente vive muito pela aparência, vive muito pelo dinheiro, colocando tanta coisa acima de Deus, sendo que a palavra de Deus é clara, dizendo que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, sabe? Quando ele fala o próximo a ti mesmo, é independente do que a pessoa fez ou faz. A gente tem essa opção de amar, tem essa vontade de amar, não porque a pessoa merece, sendo que nem nós merece ser amado por Deus. Um Deus infinito, Deus é pleno, bondoso, amoroso, que doou seu único filho por nós, mesmo a gente sendo inimigo dele. E quando a gente aceita Jesus, é tipo assim: ei, agora eu sou filho. E quando você fala: ei, agora eu sou filho, através de Jesus, não é nem a gente que está escolhendo, sabe? É Deus que escolhe, sabe? Quando a gente aceita Jesus, Jesus já tem aceitado a gente desde o princípio. Desde o dia que Ele se doou naquela cruz por nós, Ele fala: ei, filho, ei, olha aqui pro Pai. Ei, irmão, olha aqui pro Pai. Agora somos um. Agora você tem esse acesso a Deus. Quando você aceita Filho Jesus, você aceita Deus. Você recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade começa a habitar dentro de você. E aí sim você vai ter esse entendimento da palavra, vai entender o que os olhos não veem, sabe? Eu olho muito assim pela questão dos milagres, sabe? Quando você lê a Bíblia, você vê tantos milagres que Jesus operou já. E hoje você nota: nossa, cadê as curas que eu li na Bíblia, que Jesus curou coxos, curou cegos, ressuscitou pessoas. E hoje, você olhando com um olhar material, você não nota isso. Mas quando você começa a enxergar Cristo e percebe que Ele se doou por você, quando você tem esse entendimento, você abre os olhos. E realmente, esse abrir dos olhos espiritual é quando eu falo: ei, agora eu enxergo. Agora eu sei o que é verdade e o que não é.
Ei, agora eu sinto, agora eu vivo, agora eu sei o que é e o que não é, o que me beneficia e o que não. A gente começa a tirar as vendas dos olhos e a gente começa a enxergar o pecado. E o pecado é o maior mal do mundo, sabe? Tudo que existe de ruim no mundo é culpa do pecado. E isso aconteceu pela escolha do ser humano, sabe? Adão e Eva, no princípio de Gênesis, ele teve essa escolha, sabe? De desobedecer a Deus. E com essa decisão que eles tomaram, consequentemente, veio pra gente isso, sabe? Através de um homem, o pecado entrou no mundo, e através de um homem, que é Jesus Cristo, a gente recebe a vida. Só que hoje, a gente continua a pecar, sabe? Só que quando a gente aceita Jesus, a gente tem acesso a Deus. A gente tem comunhão com o Pai. E a gente pode falar: Pai, hoje eu fiz isso, desculpa por ter te machucado. Muitas das vezes a gente faz coisas sem pensar. Às vezes a gente comete pecado sem querer. Mas isso já é do ser humano. Independente de qualquer pessoa, todos somos pecadores. E aqui na palavra de Deus, em 1 João, capítulo 5, versículo 10 e 11, diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Não tem outro caminho, não há outro meio de chegar à vida eterna, de chegar a Deus, senão através de Jesus. Eu vejo muita gente relatar a Bíblia como se fosse uma simples história inventada pelo homem mesmo, sabe? Só que toda a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Foi escrito por homens, sim, mas não eram homens quaisquer. Eram homens cheios do Espírito de Deus. E hoje, a gente ainda tem esse acesso a Deus. Vai chegar um tempo que, infelizmente, muita gente vai procurar e não vai achar mais. Porque a gente perde tempo nessa vida aqui, sabe? Com distrações. Há muitas distrações no mundo que te afastam do querer, do propósito de Deus. Deus criou a gente para ter comunhão com Ele. O princípio era assim, em Gênesis. Deus tinha comunhão com o homem, todo dia tinha intimidade de conversar, de chegar, de ter um relacionamento. E hoje, cada dia mais, o ser humano, ele tá com trevas no coração, sabe? E essa treva, ela só dissipa com o verdadeiro amor, com a verdadeira luz, com o verdadeiro ensinamento, que é a Bíblia. Muita gente critica a Bíblia como se fosse um livro de regras, como se fosse um fardo pesado, sabe? E todo o mandamento de Deus, em nenhum ele coloca coisas ruins para o ser humano. Quando ele diz não roubais, é para não roubar. Não é para machucar o próximo, não é para lesionar o próximo. Não adulterás é para você ter um relacionamento com uma única pessoa e não com várias. E eu só vejo benefícios com isso, sabe? Mas o ser humano em si, nós, eu, você, a gente tem essa decadência, sabe? Essa tendência pro mal. Só que só Jesus que limpa, vai limpando, vai brotando o que é verdade e o que não é. Só que mesmo quando a gente reconhece que Jesus é Filho, que Ele veio, se doou por mim, por você, que Ele é Deus, que hoje a gente tem acesso com Deus, a gente não deixa de pecar. A gente escuta muito: fulaninho é crente e faz isso, fulaninho é crente e fez isso, fulaninho faz isso e vive na igreja. Cara, é melhor a gente estar na igreja errando do que estar no mundo. Pior ainda, sabe? E outra coisa, a igreja não salva ninguém, o templo não salva ninguém, mas é importante a gente estar em comunhão. Só que a verdadeira comunhão que Deus quer é essa aqui, ó. Ler sua palavra, meditar, ter um momento com Deus. E você percebe mudança, sabe? E muita gente também hoje entra na igreja querendo carros, querendo bens materiais. E quando não recebe, volta à vida que tinha, começa a pecar, começa a viver o que vivia antigamente. E isso, ele foi buscar as coisas certas da maneira errada. Então isso que a gente busca as coisas certas da maneira errada, o fim nunca é bom. No começo pode ser que seja favorável, mas depois você vê que era uma ilusão. E muita gente hoje vive essa ilusão, sabe? De querer, de ter, possuir e conquistar aqui. E não viu aqui, ó. Não olhou pra cima.
não percebeu que nós somos seres eternos e tem algo a mais, sabe? O fim não tem fim, na verdade. E a gente tem que entender que a morte é só um passar, e que todos nós somos seres eternos e hoje nós podemos ter a escolha se vamos passar a eternidade com Deus ou longe de Deus para sempre. E todo mundo sabe que essa separação de Deus conosco, a gente é inimigo dele, sabe? E todo mundo sabe quem é inimigo de Deus e inimigo do ser humano. E é sobre isso que o foco hoje, sabe? Ei, para pensar e pense um pouco na sua vida, no que você está plantando, no que você está acreditando. Será que o que você acredita hoje é o que é realmente verdade? Será que a vida que você está levando hoje é a vida que realmente é para ser vivida? Será que o que você está fazendo está te beneficiando? Será que você consegue se olhar daqui para a eternidade e se colocar ao lado de Deus e perceber que daqui a algum tempo você vai estar lá no céu, glorificando, fazendo maravilhas em Jesus? E não deixe para a última hora, sabe? Não deixe. O tempo não para, sabe? Tudo é muito passageiro. E a gente perde muito tempo, sabe? Acreditando em ilusões. Eu já passei muito tempo acreditando em ilusões, fantasiando o mundo, acreditando em besteiras, que pra mim hoje são besteiras, sabe? E eu me culpava por querer entender muita coisa, sabe? E hoje eu sei que eu não preciso entender muita coisa para saber da verdade, porque a verdade me alcançou, sabe? Eu lembro que faz um tempo e eu senti o verdadeiro amor em mim, sabe? Eu senti Jesus em mim. Eu vi coisas, eu senti coisas que eu tenho certeza que isso aqui, ó, é a palavra de Deus. Ens e ens são palavra de Deus. E se eu pudesse abrir a cabeça de todo mundo, o coração, injetar isso aqui, eu fazia. Só que eu sei que não é com força do meu braço. E sim depende de você. Depende de você querer conhecer a verdade. É a mesma coisa. Jesus está todo dia batendo na sua porta. Mas você está surdo, porque você está tão cauterizado com o mundo, com as inverdades, que você fica surdo para escutar a voz de Deus, sabe? Não precisa morrer para ver Deus. Não precisa. Você olha para a natureza, olha para o ser humano, você olha para si, você vê a perfeição. Tudo conversa um com o outro aqui no corpo da gente. Tudo tem um pra quê e um porquê. Será que a gente é um mero resultado de uma explosão que a ciência diz que teve? Só que, ei, tem algo a mais, sabe? Tem algo a mais além daqui, sabe? E o que eu quero falar pra você hoje, não perca tempo buscando meras ilusões. Não perca tempo querendo fazer só a sua vontade. Porque é lamentável, sabe? A gente olha pro mundo, eu olho pro mundo e vejo tanta coisa errada, sabe? Tanta injustiça. E é em todo canto, E só Deus mesmo para ter misericórdia de nós, viu? Só Deus. E eu olho pro mundo e diante de tanta treva, de tanta escuridão, a única coisa que me conforta de verdade é saber que tem um Deus. Que se não fosse Ele, eu nem sei o que seria. Eu não sei. Eu não consigo entender uma pessoa que vive sem essa crença, sabe? De crer que há um Deus que cuida, que há um Deus que projetou tudo isso. E se eu pudesse realmente abrir o coração de todo mundo e injetar a verdade, eu faria. Só que não depende de mim, mas depende de você.
Você hoje tem esse acesso, você tem essa liberdade de escolha. Deus é tão bom que deu essa liberdade de escolha, mas a escolha que Ele quer é que você escolha Ele. Por mais que você tenha tudo ao redor, tudo que vai te dar prazer, mas Ele quer que você escolha Ele primeiro, sabe? Quando você escolhe Ele primeiro, todas as coisas cooperam para o seu bem. E o nosso fardo é muito pesado. Muitas das vezes a gente não consegue suportar. Muitas das vezes a gente vive em solidão, em escuridão, com ansiedade, com depressão, doente em casa, que o mundo é doente, sabe? Só que quando eu falo mundo, eu não falo a criação. A criação de Deus é bela, é linda, é perfeita. Só que o maior culpado de tudo que está acontecendo ruim é quando você se olha no espelho. É você, sou eu, sabe? E principalmente quando a gente está distante de Deus, aí sim que é pior. Porque a gente está no lado do inimigo. A gente é o inimigo de Deus. Só que mesmo a gente sendo inimigo de Deus, Deus nos ama e quer restaurar. Jesus quer você, sabe? E, gente, se você não sabe, o inimigo da gente é Satanás. E Satanás quer acabar com a sua vida. E você que está distante de Deus, ele não vai tentar fazer nada, porque você já está do lado dele, sabe? Agora, quem é cristão, que acredita e vive e quer viver para Deus, sim, tem muitas tentações, tem muitas perseguições, e não é fácil, não é fácil. Mas a recompensa é a melhor de todas, sabe? E nós que aceitamos essa verdade, nós somos protegidos por uma força muito maior. O Espírito Santo habita em nós e é maior que o espírito maligno que vive no mundo. Pode vir tribulações, pode vir o que for, mas a gente tem a certeza, sabe, que tem um Deus que cuida, que protege. E é isso. Amém.